Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de força elétrica. E aí eu queria, antes de mais nada, lembrar a ideia de quando a gente vai ter a ação de uma força elétrica. Eu vou ter quando eu tiver dois corpos eletrizados. Qual é a ideia da eletrização? Lembrem-se que o processo de ter um corpo eletrizado, vou lembrá-los aqui, ó. Eu preciso que esse corpo tenha perdido elétrons, e aí se ele perdeu elétrons, ele vai ficar com excesso de carga positiva, e aí eu vou dizer que ele está eletrizado positivamente, e se ele tiver ganhado elétrons, então se ele ganhou elétrons, ele está ganhando cargas negativas, e aí ele vai ficar eletrizado negativamente. Cada elétron e cada próton, ele é capaz de carregar uma carga elétrica. E aí cada valor de elétron é capaz de transportar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é a unidade de carga elétrica, ok? E aí o elétron ele transporta carga negativa. Se eu estiver pensando em prótons, eu vou pensar nesse valor, porém com o sinal positivo. Então, assim, se eu tenho um corpo que perdeu 10 elétrons, significa que ele tem 10 prótons em excesso, a mais. E aí, para eu poder saber quantos coulombs esse corpo eletrizado vai ficar, basta eu pegar o número de partículas a mais que ele vai ter, no caso prótons, e multiplicar pela carga elementar, que é esse valor. Esse número você não tem que decorar, esse número é uma constante, ele é dado para você dentro de uma questão. Sabendo o que é um corpo eletrizado, eu vou pensar em dois corpos eletrizados, próximos a uma determinada distância que eu conheço, eu vou chamar de D. Então imagina que aqui eu tenho um corpo eletrizado, eu vou chamar esse corpo de Q. O Q é como se fosse uma quantidade de carga qualquer, beleza? E eu vou colocar perto um Qzinho. Então, eu vou ter uma carga Q e uma carga Qzinho, como se fosse um corpo A e B, beleza? E que a distância entre eles eu também conheço, eu vou chamar de D. Essas cargas, elas vão interagir por meio de uma força elétrica. A força elétrica, ela é um par de ação e reação. Então, o que acontece? Se eu tiver dois corpos eletrizados com o mesmo sinal de carga, esses corpos irão se repelir. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, o corpo A e um corpo B, beleza? O B, ele vai empurrar, repelindo o A com uma determinada força, eu vou chamar de F. Em reação, o A empurra o B de volta, com a mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então, essas forças, elas terão o mesmo módulo, mas elas atuarão em corpos diferentes, por isso elas não se anulam. Se eu tiver um negativo perto do negativo, vai acontecer a mesma coisa, uma repulsão. Então, eu vou ter aqui uma força de repulsão, aqui a mesma força em módulo, porém em sentidos contrários. Se eu tiver um corpo com sinais contrários, eu vou ter aqui um positivo e o outro negativo, eu vou falar que ocorre uma atração entre eles. Então, esse corpo negativo atrai o positivo e a reação é o positivo atrair o negativo. Então, essas forças que atuam nos dois corpos interagindo formam um par de ação e reação, ok? Se eu quiser calcular o módulo dessa força, a gente vai usar essa relação. Ela é conhecida como lei de Coulomb. Esse K é uma constante, chamada constante eletrostática. Ela depende da permissividade do meio. Então, se eu estou aqui, eu vou considerar que esse ambiente é em vácuo e aí eu vou usar o K, uma constante eletrostática relacionada a esse meio, ok? Não devemos decorar esse valor, como o próprio nome já refere, se é uma constante. Isso vem numa questão para gente. E aí eu vou multiplicar essa constante por esses fatores.
O símbolo do módulo representa para gente que esses valores que eu vou introduzir, eles não serão introduzidos com o sinal. Então, eu vou colocar valores absolutos das cargas elétricas envolvidas. Então, se por acaso eu tenho valores de cargas elétricas negativas envolvidas aqui, eu não vou acrescentar o sinal negativo na expressão para calcular a força, beleza? E o D é a distância entre as cargas. Eu só tenho que ficar atenta porque a distância, ela é uma distância na unidade do sistema internacional, metros, e a maior parte das vezes ele me dá essa distância em centímetro ou milímetros. Eu vou precisar converter a unidade para eu não ter problema na hora do cálculo aplicando a lei de Coulomb. Coloquei aqui um exemplo para a gente aplicar a lei de Coulomb. Eu coloquei aqui resumido os dados que ele poderia indicar para a gente numa possível questão. Eu vou colocar uma carga Q1 representada com 4 microcoulombs. Então, lembra que esse símbolo, o micro, ele representa uma potência, ela equivale a 10 a menos 6, ok? E ele me dá uma segunda carga, Q2, com um valor equivalente a menos 3 microcoulombs. De novo, esse prefixo, ele indica uma potência 10 a menos 6. Elas estão com uma distância de 3 centímetros e ele me deu o K, a constante eletrostática. A constante ela vai aparecer assim, por ser um número muito grande, ela aparece em notação científica, 9 vezes 10 a 9, newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Você vai precisar desse valor absoluto, então não tenha preocupação com a unidade diretamente, porque ela está toda no sistema internacional. Só lembrando, então, que eu vou usar as cargas sempre em coulombs, e aí eu já ajusto esse prefixo para substituí-los por 10 a menos 6, e a distância de centímetros eu vou passar para metros. Bom, quando eu falo centímetros, a dica é eu lembrar, centi aqui representa 10 a menos 2, a mesma coisa que pegar esse número e dividir por 100. Então, eu já vou fazer isso, vou colocar em forma de notação científica, porque vai me ajudar na hora de substituir na lei de Coulomb. Então, eu coloquei 3 centímetros como sendo 3 vezes 10 a menos 2. Para eu poder calcular a força elétrica, eu vou lembrar da lei de Coulomb. A força é o K, o módulo das cargas envolvidas, que eu chamo de Q1, Q2 ou Qzão, Qzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado, certo? Eu vou substituir os valores respectivos aqui. Então, no lugar do K, eu vou colocar 9 vezes 10 a 9. Os módulos das cargas. Então, a carga 1, ela tem 4 vezes 10 a menos 6. A carga 2, eu não coloco o sinal. Lembra que é módulo. Então, eu vou colocar 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância em metros equivale a 3 vezes 10 a menos 2, lembrando que eu tenho que colocar isso ao quadrado. A dica para você não errar, usa o parênteses na hora de substituir o valor da distância, para a gente lembrar que eu tenho que elevar ao quadrado não só a potência, mas esse termo que multiplica também à frente da minha expressão. Eu vou fazer aqui o cálculo desse denominador, eu vou colocar no denominador 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado, eu repito a base e eu vou multiplicar os expoentes, vai ficar 10 a menos 4. Aqui no numerador, ó, eu vou repetir o 9, porque eu já vi que vai poder simplificar de maneira mais rápida aqui. Eu já vou fazer o cálculo com as potências. Lembra que quando você multiplica potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 9 com menos 6, 3. 3 com menos 6, menos 3. Lembrando que eu ainda tenho um 4 e tenho um 3 multiplicando, certo? Eu vou simplificar essa expressão aqui, ó. Já dá para eu dividir o 9 por 9. E aí vai ficar 3 vezes 4, vou colocar aqui do lado, ó, 3 vezes 4, 12.
E as potências agora, elas estão sendo divididas. Eu vou repetir a base e subtrair o expoente. É um outro passo que vocês têm que tomar cuidado. Na hora que eu for subtrair, vai ficar menos 3, menos 4. Ou seja, menos 3 mais 4. Vai dar 1 positivo. E aí, eu encontrei o valor final da força. 12 vezes 10 a 1 é 120 newtons. Seria o resultado final dessa questão. Se ainda assim ele pergunta para você se essa força ela tem uma origem atrativa ou repulsiva, se você possa, né, classificá-la dessa maneira, você vai observar os sinais. Aí eu calcularia da mesma maneira, só que agora na hora de responder se é uma força atrativa ou repulsiva, eu olharia os sinais entre as cargas. Elas têm sinais contrários, então seria uma força de interação de atração, ok?